Boa noite a todos. Ele disse que a casa é minha, eu já posso vender a casa? Vai que eu entro ali na esquina, tem algum comprador, né? Mas na verdade, como toda casa de Deus, a casa é de todos, não é? Seja os visitantes, seja os moradores, seja os frequentadores. Nem o senhor não é o dono da casa, é? Então é isso. Bom, gente, para mim é sempre uma alegria a gente visitar as cidades vizinhas, que todos vocês já sabem, né? Como o seu Luiz já disse. Eu sou de Lins, frequento a Casa dos Espíritas de Lins. E na verdade eu sou nascido e criado na cidade de Promissão. Estou em Lins há 30 anos, em razão do meu trabalho. Sou formado em Direito pela Faculdade de Marília, mas não exerço porque trabalho no fórum, né? Já estou quase aposentando. E diante disso estamos mais uma vez a convite do seu Luiz aqui, que vocês achavam que não vinha tão cedo, não é? Você vai aguentar aquele cara de novo, mas aqui estamos nós. Tudo bem? Então o estudo da noite que nós estamos propondo para vocês está no Evangelho, segundo o Espiritismo. É uma lição que todos nós já conhecemos na teoria, mas que nós sabemos que tudo na realidade e na prática sempre não nos parece tão fácil, não é? Aliás, tudo que é teoria é muito fácil, né? A gente vê palavras bonitas, fica encantado e falamos, e agora? Vamos praticar? Aí começa a dificuldade. Mas quando nós falamos em dificuldade, será que a dificuldade é muito mais real? Ou a dificuldade, nós colocamos a dificuldade, ou nós criamos a dificuldade? O que vocês acham? Muito mais nós criamos a dificuldade, não é isso? Como ser humano? Porque nós vivemos no mundo de hoje o que a gente chama de zona de conforto, não é? Não é a palavra da moda? O que é zona de conforto? Zona de conforto é aquela situação que está muito bom. E o que está muito bom nós queremos mudar. Porque quando nós sentimos a necessidade de mudar, o que nós percebemos? Que nós estaremos correndo um risco. E se nós vamos correr risco, nós não temos certeza se o resultado será positivo ou negativo. A esse risco eu não quero correr, né? Ainda hoje, estando na academia com uma amiga, conversando aleatoriamente, coloquei para ela a seguinte questão: o ser humano, que no caso eu também me incluo naturalmente, está mais propenso a facilitar o resultado das questões, das dificuldades do nosso dia a dia, ou dos problemas corriqueiros, ou o ser humano está muito mais propenso a criar dificuldades? Ou seja, mais ajudar ou mais atrapalhar? Na grande maioria das vezes, né? A gente tem uma tendência, eu não quero fazer. Não, mas por que isso? Deixa para alguém. Não é assim? Então isso é a famosa zona de conforto. Existe isso só para as pessoas lá de Lins? Existe para as pessoas aqui também de Havaiandava? Certamente, porque o ser humano está presente no planeta todo. Não é isso? E todo ser humano ainda está no nível da imperfeição a caminho de sermos perfeitos. Mas a questão é, o quanto nós estamos fazendo para atingir essa perfeição? Será o quanto que estamos fazendo é suficiente? Está muito pouco? Está bom? Precisa mais? Aí de repente nós paramos para pensar, fazemos aquele balanço no fim do mês, quando vira o mês, falei, agora, o que eu devo fazer mais? Aí nós caímos naquela pegadinha, acho que é melhor não pensar, né? Não é assim? Então, e a lição que nós propomos para vocês hoje está no capítulo 11, que diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Nós já ouvimos falar disso alguma vez? Muito. E acho que a gente ouve falar disso desde quando nós éramos criancinha e que frequentávamos até outras religiões, não é isso? Até em outras religiões também coloca essa lição, não coloca? Mas aí a primeira pergunta,
É fácil amar ao próximo como a si mesmo? Está fácil hoje? De repente a gente fala, olha, hoje tem redes sociais, facilita, não facilita? Facilita as relações sociais e as comunicações, não facilita? Mas será que está facilitando muito mais o sentimento do ser humano para com o outro? Aí a questão já pega um pouquinho, né? Porque tudo que vem de novidade a gente gosta. Mas o quanto essa novidade pode nos favorecer e o quanto nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Então quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, a primeira pergunta é, primeiro eu tenho que amar a quem? A mim mesmo. É isso? E será que nós estamos nos amando suficientemente? Estamos? Nós temos certeza absoluta que a minha autoestima todos os dias está elevadíssima. Eu acordo, minha autoestima está batendo lá no teto. Na hora que eu saio, dá até trabalho para sair dentro de casa. Nós temos essa certeza? Todo dia a gente acorda, olha para o espelho e fala assim, no meu caso, nossa, Kira, como você é lindo! Mas alguém riu por quê? Vocês já ouviram falar de beleza interior? Talvez eu esteja falando disso, não é? Mas não tem aquele dia que eu acordo e falo assim, nossa, mas você hoje tá... Não vou nem completar a frase. Todo mundo tem isso ou só o Akira? Todos, não é? Mas na maior parte das vezes, quando você fala, hoje você está, nós não temos que fazer algo para mudar, né? Para nós espíritos, o que nós falamos? Concentrar o pensamento, buscar a energia positiva, que vem por onde? Pelo meu pensamento positivo. Né? O pensamento positivo gera sentimento positivo, que atrai tudo positivo. Aí a coisa vai ficar boa. Aí eu posso voltar para o espelho e falar o quê? Agora sim você está lindo. Não é assim que funciona? A gente fala, nossa, parece brincadeira de criança, mas funciona. Por que a criança fica feliz? Porque ela quer se sentir bem, não quer? Mas só a criança que quer se sentir bem? Nós também queremos ou não? Sim ou não? Um exemplo. Todos nós já conhecemos alguém nos dias de hoje, ou até alguns de nós já tivemos um problema que é sério. No século passado, muitas pessoas achavam que era frescura, é falta do que fazer, põe para trabalhar. E hoje nós sabemos que é uma situação muito delicada e às vezes muito grave, que dependendo do caminho que leva, pode causar uma catástrofe, uma coisa muito grave. Vocês sabem o que eu estou falando? Nossa, ela lê meu pensamento, olha o poder dela. Depressão, alguém já ouviu falar disso? Tem alguém aqui que conhece alguém que teve depressão? Ou alguém já teve, de vocês já teve depressão? Já, né? A pergunta é, a depressão é uma coisa gostosa, é tão legal, eu gosto de ter depressão. Eu queria ter todo mês, uma vez por ano, é igual sair de férias, né? Uma vez por ano. É bacana isso? Não. Não é? E normalmente a depressão está relacionada a que situação? Autoestima baixa. Batendo no teto que a gente não consegue nem sair pela porta, que está muito alta, ou lá no chão. Lá no chão. E quando chega esse estágio, a pessoa está muito feliz ou muito triste? Muito triste. Ela quer mais que o mundo esteja feliz ou que o mundo se acabe, né? Na verdade, ela quer ir embora antes do tempo que lhe é permitido ou que lhe é considerado como tempo necessário. Não é isso? Ninguém vai embora, volta para a casa do Pai, enquanto o tempo não tenha sido necessário, né? Quando nós acharmos que cumprimos a nossa tarefa, a gente vai embora, não é? Eu estava falando para o seu Luiz e para as meninas, desculpa que eu esqueci o nome, que hoje eu fui num velório de uma senhora de 104 anos.
Será que ela cumpriu, pelo menos em quantidade, a tarefa dela na Terra? Em quantidade sim, né? Mas eu não posso afirmar que ela cumpriu com a mesma qualidade que o espírito dela merecia ou que o espírito dela trabalhou para isso. Nós não podemos afirmar, podemos? Porque primeiro que eu não conheço a pessoa. E mesmo que conhecesse, a gente não tem essa certeza absoluta, tem? Então eu volto à pergunta, amar a si, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu tenho depressão, sou uma pessoa problemática, eu estou me amando profundamente? Com verdade, com sinceridade, com toda aquela plenitude? Não estou. E se eu não estou, eu consigo amar o meu próximo? Ah, Kira, mas aquele lá do fundo está muito longe, então ele não está próximo, então não preciso amar, é isso mesmo? Quando nós falamos do próximo, nós falamos do outro ser humano que está à nossa frente. E não necessariamente só à nossa frente, não é? Eu tenho uma irmã no Japão, porque ela está no Japão eu deixo de amá-la? Não, isso é simbolicamente falando, correto? Tudo bem? Quer dizer, é tão simples essa tarefa? É tão simples esse exercício? Não é? Como que a gente consegue fazer isso? É igual abrir a cartilha quando sai de casa, ou quando vai para a escola e fala, agora vamos começar a tarefa. Deveria ser, né? Todo dia a gente acorda e faz meio que uma cartilha. Hoje eu vou começar a dar atenção a mais pessoas do que eu dei ontem. Será que não é um bom começo? Hoje eu vou sair atropelado, fazer todo o meu trabalho, a minha obrigação, e eu tenho pressa. Se alguém atravessar meu caminho, dá licença, dá licença. Ainda hoje, vindo com pressa aqui, depois eu fiquei pensando, o advogado começou a falar comigo, e eu falei, olha, eu precisava falar com o senhor sobre um assunto, mas hoje não vai dar. Não, mas fala rapidinho, não, eu estou com pressa. Mas depois que eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho para vir para cá, a minha consciência fez assim, ó, toim, 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 Akira. Acho que 5 segundos seria suficiente para você falar e não atrapalharia tanto a sua vida, não é? Será que eu fiz bem ou fiz mal? A minha consciência disse que eu fiz mal. Mas dá tempo de corrigir? Dá, né? Amanhã eu posso pegar o telefone e fazer o quê? Ligar para o advogado. Doutor, o senhor me desculpa, ontem eu estava com pressa por uma razão X, mas o senhor se importa a gente conversar outra hora sobre aquele assunto que ele ainda não sabe qual é? Ou seja, tem maneira de a gente acomodar os assuntos sem que ele, nesse caso, tenha pensado algo errado de mim, não pensou? Nossa, mas pressa? Fica aquela interrogação. E será que na nossa vida cotidiana nós queremos muito mais soluções para as questões ou queremos sempre que o dia termine com uma interrogação? Não é ruim? Aí amanhã você fala, o que eu faço com essa interrogação? Temos que retomar o assunto e começar tudo de novo, não é? Aí nós lembramos que devemos agradecer a Deus, que todo dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Olha que bom, né? Como muitos diriam, é uma bênção. Primeiro que quando a gente acorda, a gente tem a certeza de que está vivo. Não é isso? Você fala, que maravilha, eu tenho uma nova oportunidade. Mas aí volto naquela questão da zona do conforto. Com essa nova oportunidade que eu tive hoje, lá às 6 da manhã, quando eu acordei e perdi o sono. O que de bom eu consegui fazer até chegar aqui hoje à noite? Alguma coisa boa. Às vezes a gente não para pensar, né? Porque nós estamos sempre muito atarefado, muito preocupado com as obrigações, com os compromissos. E muitas vezes nós esquecemos de pequenas coisas mais simples. Por exemplo, eu cometi um erro, não poderia ter dado uma atençãozinha melhor para ele? 3 minutos seria suficiente, mas eu estava com pressa. Tudo bem, eu estava focado num assunto. Percebem? E assim nós somos todos em muitas situações, não é? Então quer dizer, o amar ao próximo fica mais fácil ou fica mais difícil? Depende do nível de conscientização que a gente coloca todos os dias aqui, né? Mas nós temos uma propensão em pensar primeiro no outro ou primeiro em mim? Primeiro em mim. Está certo ou está errado?
primeiro em mim, está certo. Porque se eu não estou fortalecido, se eu não estou saudável, se eu não estou bom e não tenho força suficiente para cuidar do outro, como que eu vou conseguir? Mas e na sequência, eu continuo pensando só em mim e os outros deixa para lá? Ou eu posso já pensar no próximo? Né? Que de vez em quando você vê algumas pessoas catando papel na rua, você fala, nossa, que dó. Mas o que eu poderia fazer? Eu acho que uma coisa simples que a gente poderia fazer é passar ali, boa noite, tudo bem, o senhor está bem? Se precisa de algo? Às vezes a pessoa pede uma comida, ou só a atenção que ele já recebeu, ela já ficou feliz naquele momento. Não são questões simples, mas nós estamos sempre com pressa. Eu não vou parar o carro para falar com esse senhor agora. E quanto tempo leva? 1 minuto. E isso se aplica a esse bonitão aqui, não é? Ou seja, as questões são mais simples, não são? Aí o que os espíritos dizem? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nós fizéssemos. Não é isso? Será que nós vivemos num mundo em que muito mais a gente quer fazer para os outros ou pelos outros, ou a gente prefere que muito mais as pessoas façam para nós? Não é assim? É? Eu também estou inserido nesse contexto. A gente trabalha com computador 8 horas por dia. Um probleminha que eu poderia pensar mais. Eu falo, não vou pensar, vou chamar o fulano. Fulano, como você faz isso? É mais fácil perguntar. É lógico que se ele tiver a consciência tranquila, a capacidade, a disposição de estar sempre prestativo, com a maior camaradagem vai responder, vai ajudar. Né? Ou seja, então essa expressão, ele completa o quê? É a expressão mais completa do quê? Para que nós possamos ajudar os outros e ser ajudados. De que palavra nós estaríamos falando? Que o mundo mais precisa hoje e em todos os tempos, da caridade. Né? O quanto nós estamos sendo caridoso para os outros e mesmo primeiro para conosco mesmo. Será que as pessoas que entram em depressão, vivem com a autoestima baixa, será que ela não está exigindo de si mesmo algo que nem ela própria pode conceder? Se esforçar para a melhoria? Não é? Caridade por si mesmo. Quanto nós estamos exigindo de nós mesmos para algumas questões que nós não temos capacidade, não temos condições ou não estamos capacitados para isso, né? Se o senhor Luiz falar para mim hoje, Akira, eu preciso que você me suba no telhado e arrume algumas telhas. O que vocês acham que eu vou dizer para ele? Desculpa, senhor Luiz, mas eu tenho medo e eu tenho medo de cair. Né? Uma pessoa que trabalha com computador, subir no telhado, o senhor não se importa de pedir para outra pessoa? Mas a pergunta é, se eu criar coragem e ele der uma escada boa e eu sentir confiança, eu não posso subir no telhado. Mas a minha primeira ideia qual é? Não vou fazer. Porque eu não tenho essa condição. Mas essa condição eu não tenho, mas eu posso criar? Posso ou não posso? Sim ou não? Sim. Mas aí eu volto primeiro para a nossa famosa zona de conforto. Eu quero ficar no que está bom. Ou se o seu Luiz falar, mas hoje não tem escada, então deixa para amanhã. Eu falei, graças a Deus, que assim eu vou embora com a minha consciência tranquila. Não foi culpa minha que eu não subi no telhado, ele não tinha escada. Ufa, que alívio. Nós somos assim ou não somos? Somos, não é? Ou seja, a caridade que poderíamos estar praticando, a gente deixa para amanhã. Não existe uma frase que diz, por que deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje? Aí tem aquela famosa frase, tem pessoas que estão empurrando com a barriga. E quanto mais barriga eu tiver, mais forte eu empurro, é isso? Então, o quanto nós estamos empurrando com a barriga as nossas questões no nosso dia a dia.
Eu fiquei 3 meses para arrumar um armário, acho que até mais. Esse dia eu consegui arrumar a metade. Então eu estou só meio aliviado. O outro meio empurrei com a barriga, está lá ainda. Só que não é um problema tão grave, mas só para vocês entenderem as questões. É lógico que nós devemos trabalhar primeiro com as prioridades, né? O nenê está para nascer. Ah, não, em dezembro a gente vê. É assim que funciona? Não, aí não, né? Primeiro que o coitadinho está louco para encarnar. Agora, e se ele souber o quanto ele vai passar por aqui? Será que ele quer mesmo? Não, é uma brincadeira, lógico, né? Para nós espíritos, nós sabemos que não é assim. Primeiro que se ele já está para reencarnar, ele escolheu a barriga certa. Não é isso? E a gente só descobre depois de um certo tempo, né? Então essa história de eu não pedi para nascer, hoje nós sabemos que é uma mentira. E que criança que já não falou isso, né? Você vai me bater, mas eu não pedi para nascer na sua barriga. Pediu, sim. E tem barriga que é muito boa, mas tem umas barrigas por aí que a gente sabe por quê, coitado. Mas todos sabemos que devemos cumprir com as nossas responsabilidades. Então, a partir do momento que nós nos responsabilizamos e descobrimos quais são, quais foram e quais serão, fica tudo mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, né? Então, é como abrir um livro, primeiro ler o texto. Se o título for interessante, eu vou abrir a primeira página. E se não for? Não é? E mais com a vida também é assim? Ah, se aquela barriga for boa, eu vou nascer. Se não, não vou não. Não, mentira, né? Porque antes disso eu já escolhi lá no mundo espiritual. Aí a pergunta é, todos nós fizemos a escolha certa? A gente às vezes para pensar, né? Mas graças a Deus, acho que todos nós que aqui estamos, sentimos que fizemos a coisa certa. Ou alguém está infeliz com a família que teve, o pai e a mãe que teve. Se teve problemas, tomara que todos tenham superado, que tenha resolvido, que tenha compreendido, que tenha feito a caridade com si mesmo e para com os outros familiares, para que hoje convivam em harmonia. E essa harmonia só vai acontecer quando haja compreensão entre todos. Se meu pai e minha mãe têm mais dificuldade em me compreender, entender os meus problemas, e eu sendo mais jovem, a quem incumbe ter a compreensão sobre a falta de compreensão deles? A quem incumbe? A mim. Aí eu faço a minha parte ou deixo para lá? Tem gente deixando mais para lá do que querendo assumir o compromisso, não é assim? Nós vivemos num mundo em que quanto menos nos comprometemos, melhor. Porque quanto mais compromisso a gente assume, menos tempo eu terei para usufruir as coisas boas da vida. Mas é um engano, não é? Porque quanto mais compromissos bons e positivos nós assumimos, será que as coisas boas da vida não revertem na nossa vida diária? O que vocês acham? É um engano quem acha que, eu não tenho tempo para isso. Né? Ainda estava falando para ela agora, a gente anda muito sem tempo para ler muitos livros. O tempo a gente faz, mas tomara que quem esteja muito ocupado, esteja ocupado com coisas positivas, porque o retorno sempre vem em dobro, não é assim? E todos nós sentimos esse retorno positivo na nossa vida diária, não sentimos? Graças a Deus, né? Agora, se nós acordamos perturbado ou dormimos perturbado com a consciência de que algo está por fazer, ou algo eu fiz de errado, a minha não precisou ir nem dormir, né? Antes de tomar banho, ela já estava me denunciando. Olha, você não tratou bem aquele advogado. Não que não tratou bem, poderia ter tratado melhor. Não é assim? Quer dizer, uma coisa simples, mas já faz o quê? A gente fala que dentro da nossa consciência tem um grilo falante, não tem? Ele não começa a apitar dentro do nosso cérebro, fazer um barulho. E aquele barulho começa a nos agradar ou começa a nos incomodar? Nos incomodar, né? Então, quer dizer, é tão simples, continua sendo tão simples dessa forma, fazer a caridade para o próximo?
Não fica tão fácil na medida que a gente não faz nem para nós mesmos, né? Então veja bem, se nós não fazemos a caridade, nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos brigando contra quem? Contra nós mesmos. E se nós não temos caridade, nós estamos sendo egoísta. Nós estamos praticando o egoísmo. Porque quanto menos caridade haja, mais egoísmo existe. Para combater o egoísmo, nós temos que praticar mais a caridade. E quanto nós estamos praticando, né? E o que é ser egoísta? Ser egoísta não é exatamente primeiro pensar em mim e depois em mim e continuar pensando em mim. E o irmão? Meu irmão já é grande, já trabalha, já ganha bem, ele não está precisando de nada. Mas nós estamos falando de dinheiro? Nós estamos falando de roupa bonita, de carro do ano? Não estamos falando disso. Será que esse irmão que você acha que ele está bem, porque materialmente ele se apresenta bem, não precisa de uma atenção minha, de um carinho, né? Às vezes uma palavra, um telefonema. Agora está mais fácil o WhatsApp, né? Tá tudo bem com você? Aí o que ele faz? Aí você fala, nem se dignou a responder, está tudo bem. Mas graças a Deus isso daí já é um sinal bom, positivo. Não é isso? Vocês estão viciados também, né? Porque vocês entenderam, não é isso? Mas infelizmente, digamos que esse vício pode ser... Todo vício é negativo, mas vamos fazer uma analogia. Digamos que esse vício pode se tornar uma virtude desde que nós utilizamos de forma moderada e positivamente. Todo dia que a gente acorda, a gente olha para os grupos dos WhatsApp, o que a gente quer ver? Bom dia. Ninguém fala mau dia para você, fala? Aí tomara que minha irmã tenha entrado aqui e ver o que ela falou para mim, ou bom dia. Então a gente fala, então se ela falou bom dia, lá em Promissão, que eu tenho 2 irmãs, está tudo bem. Então não é mais um vício, é uma coisa positiva. Aí eu desligo. Chego à noite, boa noite, continua tudo bem. Percebe como é bom? Agora ficar 12 horas lá grudado, toda hora postando. Não fez o almoço, não fez, já não lavou a roupa, ficou fazendo o quê? No WhatsApp. Oi? Queimou a comida, né? Não queimou porque nem acendeu o fogão, né? Percebe? Ou seja, as coisas boas da vida, elas serão boas na medida que a gente saiba bem utilizar. Tudo que nós fazemos em excesso cria um mau hábito. E tudo que o mau hábito se repete demais vira um vício. E depois para tirar o vício? É fácil ou é difícil? É difícil, né? A pessoa fala, eu não consigo largar o cigarro. Mas você nasceu fumando? Na barriga da sua mãe você já fumava? Como não consegue? Tem coragem para isso ou não tem coragem para isso? Né? Será que quer mesmo? Que para a gente dar início a uma ação positiva, a gente começa sempre aonde? Na mente, no pensamento. Desejar com firmeza, com vontade. E transportar essa vontade para o coração. Que a gente já vai idealizando o positivo. E depois, segundo passo, criar a coragem. Coragem. Que é fácil mudar? É fácil mudar? Não é fácil. Então, inclusive, para fazer caridade para uma pessoa, a coragem é pequena, porque uma pessoa, uma só, né? Vai lá dar um prato de comida. Agora, vai dar prato de comida sozinho para 200 pessoas. Você consegue? A primeira resposta é não. Mas a resposta está correta? Também não. Porque se eu criar coragem, eu farei uma ação coletiva, com muitos amigos, com muitas pessoas, e poderei praticar essa caridade para 200 pessoas, às vezes num tempo mais demorado. Não é isso? Mas consigo ou não consigo? Consigo? Consigo. Mas eu não vou me mexer. Imagina 200 pessoas, eu não tenho tempo para isso. Aí o que essas 200 pessoas ficam esperando? O nada, né?
E será que para a nossa mudança diária, a coragem não deveria estar presente todos os dias da nossa vida? Não é? Então, quer dizer, enquanto não houver essa coragem suficiente para essa caridade diária, nada começa a se transformar. E para nós espíritas, que já temos um pouco mais de consciência, essa coragem, talvez haja uma necessidade muito maior para a gente tirar ela de onde? Primeiro, o egoísmo. Tirar de onde? Porque ele está onde? Dentro do nosso coração. Não é? Quer dizer, se eu pensei em doar, fazer alimento para 200 pessoas, eu falo assim, nossa, mas eu vou ter que acordar cedo, vou ter que ir no supermercado, vou ter que chamar tantas pessoas, vou ter que ir. Ou seja, a palavra é vou ter que. E esse ter é uma obrigação. Percebe? E se eu me sinto obrigado a, isso é prazeroso ou isso é dificultoso? Dificultoso. E onde tem dificuldades, eu quero me empenhar ou quero desistir? Desistir. Percebe? Então, ou seja, não é tão simples. Então, por isso que tudo na vida começa com a coragem. Nesse frio é gostoso levantar, tirar a coberta assim, falar, eu vou para a academia às 6h30 da manhã. Aí aquele frio vem, o que você faz? Ah, mais 5 minutos. Né? Porque eu acordo às 6h30, 3 vezes por semana, e pretendo ir chegar na academia às 7 horas. Mas o que é isso? 7h15, 7h30, depois acelera para acabar logo e ir embora. O que me falta? Coragem. Né? Tudo bem? Quer dizer, enquanto não haja essa coragem, como que nós vamos extrair o que está nos incomodando ou aquilo que nos está impedindo de praticar coisas melhores que vai favorecer a quem primeiro? Primeiro a quem vai favorecer? A nós mesmos. Não é? Aí como que nós podemos pensar em crescimento, em evolução, em aprendizado, se nós estamos a passos mais lentos ou a passos mais acelerados nesse trajeto? Né? Nós estamos a passos mais lentos, não é isso? Lógico que eu estou falando assim a grosso modo, né? Lógico que também não estou falando de cada um de nós, porque a gente não sabe o dia a dia de vocês. Aí volta aquela história. A hora que eu olho no espelho de manhã, eu defino para mim, hoje eu vou fazer isso. E quem sabe hoje eu posso fazer aquilo que ficou de ontem, né? E vou abraçando mais situações, mais questões, me encorajando para cumprir mais tarefas que eu desejo para mim. Se eu desejo para mim a melhoria, será que a minha melhoria não vai refletir automaticamente na melhoria do meu próximo? Sim, né? Porque nós sabemos que o simples pensamento positivo emitido, ele pode caminhar no tempo e no espaço. Concorda? Sim. Ou eu amo só a pessoa que eu vejo e a pessoa que eu não vejo eu não amo? Eu desejo bem só para quem eu vejo e aqueles que eu não vejo eu não desejo? Quando nós vemos uma guerra civil lá na Europa, pessoas que não saem do seu país para procurar abrigo em outro país, e aquele país faz o quê? Devolve que aqui não cabe mais ninguém. Isto é um ato de amor? Será que isto é uma caridade? É pensar no próximo? Aí eu aqui no Brasil falo, eu não quero nem saber, eu não conheço eles, eu tenho que pensar nos, o que eu falo? Nos meus. E será que nos meus é um pensamento correto? Os filhos que nós criamos são meus, são nossos? São? De quem são? De Deus, e que veio para que nós estamos emprestando para o mundo, não é? Só que egoisticamente ainda nós sempre falamos em nós primeiro. O meu carro. Você não vai falar lá no meu centro? Né? A gente fala isso, né? No nosso centro. Quer dizer, nosso é uma força de expressão. Quando fala nosso ainda está melhor, né? De vez em quando eu escapo e falo, vai lá no meu centro. Meu, mas eu não comprei.
A escritura não está no meu nome. Agora eu tenho um que o seu Luiz me deu hoje, não deu? Vocês foram minhas testemunhas. A casa está até gravado. Tá vendo? E agora, seu Luiz? Que bom, né? Mas mal sabe ele que se ele me der o centro, eu estarei assumindo uma nova responsabilidade, né? Mas desse mundo a gente não sabe. Quem sabe um dia eu venha morar em Havaiandava e a gente trabalha juntos mais dias da semana, mais dias dos meses, mais dias dos anos, e naturalmente que vai ser um prazer. Tudo bem? Então veja bem, como que nós queremos amar ao próximo, sem amar a nós mesmos, sem antes aprender a exercer verdadeiramente a caridade, se nós não conseguimos tirar de dentro de nós esse sentimento que ainda assola o mundo, não assola? E há quanto tempo está destruindo muitas coisas no planeta? E há quanto tempo ainda vai destruir muitas coisas que poderiam ser boas no planeta? Qual que é o nosso papel nesse contexto? Será que não é divulgar muito mais a necessidade da prática da caridade para com todos, indistintamente, né? Hoje nós já percebemos que o tal do preconceito racial existe menos. Olha o que eu disse, existe menos, mas ainda isso está correto? E sem falar em outros tipos de problema que na humanidade continua existindo menos, mas continua existindo. E por que continua existindo? Pela falta de caridade. Porque ainda sobressai o nosso egoísmo. Quando que isso acabará? Qual que é a nossa verdadeira participação para conseguir eliminar um dia tudo isso e a Terra ser verdadeiramente um planeta perfeito? Será que vai demorar muitos milhões de anos? Ou em 2016 termina o egoísmo no planeta? Ou pelo menos aqui em Havaiandava. E Havaiandava vai ser um município perfeito. Aí todo mundo do planeta vai querer vir morar aonde? Aqui, olha que maravilha. Não seria bom? Isso num pequeno contexto. E se nós transportarmos isso para a Terra? Não é assim? Aí a pergunta seguinte: qual é o nosso papel individualmente falando? Tudo bem? Então vamos nós primeiros pensarmos na ideia de amar ao outro como a nós mesmos, mas sempre nos colocando na posição do outro. Se eu fosse o outro, o que eu faria para mim? Não é? Quando a gente pensa assim, será que a minha ideia tem uma tendência a melhorar e ser diferente ou mudar? Ou permanece a original? Não, né? Eu já tenho uma tendência a mudar. Poxa, se fosse comigo eu faria assim. E não do jeito que eu pensei. Não é verdade? Aí poderia ser melhor? Sempre as questões são assim. Agora você fala, não, eu vou fazer assim. E não quero saber o que os outros vão pensar. A tendência é a ação ser muito positiva ou muito mais negativa? Que resultado produz? Assim? Porque as pessoas esquecem que das suas ações sempre haverá uma reação. Se eu plantei, é igual plantar e colher, né? Se eu plantei abacaxi, o que eu quero colher? Eu quero colher morangos, rosas vermelhas. O que mais? Que mais? Outras frutas mais deliciosas. Porque o abacaxi é muito azedo, Akira. Mas não é delicioso, não é? Então, basta pensar no que plantou para saber o que colheu. Então, essa que é a lição da noite. Nós devemos verdadeiramente pensar no outro, mas como se fosse para mim. E pensando no outro como se fosse para mim, eu já estarei aberto à possibilidade de mudar o que está ruim, porque eu estou pensando no coletivo. Mudar para quê? Para a forma positiva.
Pensar em uma quantidade muito maior de pessoas que eu possa atingir. Não somente com meus pensamentos, mas com as minhas boas ações. Existe um ditado que diz que todo dia nós devemos fazer pelo menos uma boa ação. Às vezes nós estamos fazendo e não estamos percebendo. Ou muito pelo contrário, às vezes não estamos fazendo nenhuma, porque a gente trabalha mecanicamente, acorda mecanicamente, né? Toma banho mecanicamente, faz a janta mecanicamente, fica no WhatsApp mecanicamente, e depois, quando chega o final do dia, faz o balanço, o que eu fiz? Não sei. Então é isso que nós temos que repensar, né? E pedir para Deus que ilumine nossos pensamentos todos os dias, a hora que nós nos levantamos. Para que haja essa possibilidade dentro do meu coração. Correto? Né? Porque do jeito que o mundo está, será que nós podemos fazer uma boa parte para isso? Né? Eu acho que a boa ação da energia positiva do pensamento já ajuda muito. Como eu disse, como que eu não posso pensar naquele amigo que está sofrendo, aquele irmão que está sofrendo, procurando um abrigo em outro país e nada acontece? Ele ainda é devolvido para o país onde ocorre guerra civil. O meu pensamento positivo, à distância, será que já não o auxilia? Será que Deus está olhando por ele? Está. E se nós intercedermos um pouco mais, unir as nossas forças mentais, as nossas forças energéticas positivas de amor, pode auxiliar essas pessoas? Tem gente ainda que pensa, é muito pouco. Vocês sabem que por trabalhos mediúnicos que os videntes vê nitidamente a energia saindo, vamos dizer, daqui de Havaiandava e some. Não é que some e desaparece. Foi encaminhada para esses irmãos na medida que vocês concentraram neles. Não é assim? Porque o mundo é infinito, né? O número de espíritos necessitados são infinitos. Então, o quanto nós poderemos fazer por eles? Só um dia da semana? Só no feriado? Todos os dias. Na medida que eu pensar, já estarei ajudando, né? Acordo e já penso, Deus, proteja todos os meus irmãos necessitados neste planeta. Será que isso já não é positivo? Só de falar e pensar, o nosso coração já fica mais aquecido, né? Mais confortado. Então vamos pensar muito nisso. A caridade começa aqui, mas ela pode se espalhar pelo mundo. E assim nós estaremos cada vez mais deixando de ser egoísta e verdadeiramente conseguindo amar próximo como a mim mesmo. Mas primeiro aprendendo a me amar, me valorizar, saber da minha capacidade, da minha condição e assim colaborar para o mundo e fazer a nossa parte. A nossa parte pode ser muito pequena, mas pode ser também muito poderosa. Não pode? Então vamos ser caridosos conosco mesmo e pedir a Jesus que essa caridade se estenda a todas as pessoas do planeta e que Ele sempre nos abençoe, nos proteja e nos façamos unidos. Unidos como os irmãos verdadeiros, no sentimento, no pensamento, no coração, pedindo que a harmonia e a paz esteja presente cada dia de nossas vidas no planeta todo. Muito obrigado, boa noite a todos, que a paz de Jesus continue habitando o coração de cada um de nós.